Boa noite, gente. Que bom ver essa casa cheia. Que prazer estar aqui com vocês. Em mais uma noite de quinta-feira, para a gente junto refletir um pouquinho acerca daquilo que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou e nos deixou, e que muitos depois dele vêm tentando ajudar a gente a assimilar, né? Assim são com os livros que chegaram através do Chico até nós, os livros de Kardec, enfim. Essa doutrina tão bela que é a doutrina espírita, que vem para nos ajudar a sedimentar todo o ensinamento do Evangelho. Então, amigos, para que nós possamos começar hoje essa nossa noite de reflexão, eu quero convidar a todos para que respirem fundo nesse momento, se sentem de uma forma confortável, que sintam que a respiração enche a gente não só de ar, de oxigênio novo, mas também de um clima de paz que nos permite estar conectados com o aqui e agora. E juntos, que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por essa oportunidade, Mestre querido, de estarmos em uma das suas casas de oração, refletindo em torno do seu sagrado Evangelho. Que na noite de hoje o nosso coração e a nossa mente possam estar permeáveis para sementes de luz e de amor que chegam até nós através das tuas palavras. Senhor, e que muito mais que ouvir, possamos assimilar, e assimilando, comecemos também a colocar em prática aquilo que vamos gradativamente aprendendo no nosso processo de amadurecimento. Que a tua paz esteja conosco, não só agora, mas sempre. Que assim seja. E é assim mesmo que a gente quer começar, gente. Inspirados pelo Cristo, por Jesus, pelo nosso doce e divino amigo, que tanta coisa boa nos deixou, né? Todo o ensinamento de Jesus, todo o Evangelho de Jesus é muito mais que uma história. Aquele Evangelho não só conta a história de Jesus, mas nos traz uma infinidade de símbolos e de ensinamentos e de aprendizados que gradativamente a gente vai conseguindo assimilar, internalizar, para depois ir tentando colocar em prática aos pouquinhos, né? E a lição que veio para a gente hoje é uma daquelas lições muito ricas, difíceis às vezes de interpretar, na primeira leitura nem sempre muito fácil, mas apesar dessa nossa dificuldade, pela nossa maturidade ainda pequena, ela é belíssima e muito profunda. É uma daquelas lições que nos enche de esperança. E o título que Emmanuel, que foi quem a escreveu, deu para essa lição que a gente vai ler hoje, que está redigida lá no Vinha de Luz, o livro Vinha de Luz, no capítulo 151, o título dela é Ressuscitará. E Emmanuel, quando vai escrever cada uma dessas lições da coleção do Fonte Viva, ele escolhe um pequeno trecho, às vezes um versículo inteiro, às vezes parte de um versículo do Evangelho, para colocar a gente para refletir em torno. Desse, ele escolheu uma única palavra, né? É muita síntese junta. Pegar uma palavrinha e fazer a gente parar e se debruçar sobre tanta informação. O versículo, então, que está redigido lá no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 23 diz: Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Onde a gente está aqui? Esse capítulo do Evangelho de João nos conta da passagem em que Jesus vai ressuscitar Lázaro após a sua morte. Então, a história, que eu não trouxe na íntegra aqui, trouxe só uns pedacinhos, ela se passa o seguinte: Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, viviam em Betânia e eram amigos do Cristo. Marta e Maria, inclusive, são personagens bem conhecidos também de nós por conta daquela passagem onde Jesus chega à casa delas e começa a falar, e uma delas para ouvir, mas a outra está muito ocupada nos seus afazeres cotidianos. Alguém já viu essa parábola? E aí ela pede: Jesus, minha irmã não está me ajudando. Ele fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte,
Ou seja, tem hora que é hora de se movimentar e de agir, de fazer e de se envolver com o que está aqui fora, mas tem hora que a gente precisa dar um mergulho para o lado de dentro, um mergulho para conseguir em profundidade, estando em nossa profundidade, nos conectar às profundidades dos ensinamentos que nos chegam. Então, Maria ali escolheu ouvir Jesus e aprender de Jesus. Com isso, eu coloco essa passagem, essa lembrança aqui para a gente ver que nós estamos falando de pessoas que participavam da intimidade de Jesus. Eram amigos do Cristo, Marta, Maria e também Lázaro. E eis que Lázaro caiu doente. Ele ficou doente e as irmãs, Marta e Maria, pediram que fossem até Jesus para avisar a ele que Lázaro estava doente, para pedir que ele voltasse para ajudar, porque elas estavam muito preocupadas. E alguém foi até Jesus e avisou: Senhor, eis que teu amigo está doente e elas pedem que o Senhor volte para socorrer. E Jesus, apesar de ouvir esse chamado, ele responde dizendo: esse adoecimento não é para a morte, mas para a glória do Senhor. E não vai atender o chamado delas num primeiro momento. E o que acontece então? Lázaro vem a óbito, segundo o que está escrito lá no Evangelho. Ele morre. Ele morre e Jesus não está por perto. Então todos os trâmites do pós-mortem acontecem ali. E é nesse contexto, mais ou menos, da história que a gente vai começar a leitura aqui. Quando, então, Jesus volta, né? Ele fala, bom, agora é hora de ir. E ele está voltando para Betânia. E Marta vai ao encontro de Jesus para falar a respeito desse irmão. E é isso que a gente vai ler aqui agora, então. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha que coisa impactante, né? Ela está ali no meio do caminho, entre, né, onde estavam os discípulos de Jesus e Betânia, que era a cidade onde Lázaro havia sido sepultado. Então Jesus diz a ela: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então a gente vê aqui já uma interpretação que à época já existia de que existiria um último dia, um dia do juízo, o dia da prestação de contas, onde todos ressuscitariam. Era uma ideia já inserida no judaísmo sobre essa continuidade da vida, mas uma ideia ainda menos amadurecida. Teoricamente, eles tinham todos os ritos lá, em relação àquele corpo daquele ente querido que deixava a matéria, porque tinham a esperança desse ressuscitar do último dia. E Jesus, então, responde a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, essa é uma outra passagem muito marcante, muito conhecida de todos nós. Essa é frase de traseira de caminhão, não é? Essa aqui, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Essas são as falas de Jesus para Marta, nessa situação em que ela está aflita no meio de uma estrada, pedindo por socorro, dizendo que se ele tivesse atendido ao pedido na hora certa, segundo a compreensão dela, Marta, nada daquilo teria sucedido. Marta está em dor e Jesus vem com essa palavra de consolo, dizendo que o irmão dela ressuscitaria, ele viveria. E esta outra passagem que é muito, muito, muito mais profunda, né? E que eu vou retomar ela ao longo da nossa conversa, quando ele diz:
eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque aqui, meus amigos, a gente encontra uma imensidade de simbologia, algo que nos leva a uma compreensão que quanto mais a gente amadurece, mais a gente compreende não só o tamanho da verdade que está inserida aqui, mas a potência dessa verdade. E essa frase não vem isolada, né? Ela vem com complementação. Ele diz ainda: e todo aquele que vive em mim e crê em mim, nunca irá morrer. O que será que Jesus está querendo dizer com essas falas tão profundas e tão contundentes? Bom, eu fiz questão de trazer na íntegra, porque às vezes a gente nem sempre abre ali o Evangelho para poder ler na íntegra, né? E a gente vai pegando pequenas frases soltas e esquece de contextualizá-las para a gente poder ter a dimensão do que está sendo falado. Mas a gente vai agora segmentar um pouquinho, seguindo a orientação do nosso querido Emmanuel, que quis dar um enfoque importante para essa passagem a respeito desses símbolos que às vezes nos tomam a mente, não somente o coração, né? A gente vive envolto em muita simbologia ao longo da vida. Emmanuel começa então dizendo que há muitos séculos as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Para nós, a morte é um símbolo de tristeza, de pesar, de dor, algo que realmente nos faz cair na nossa vibração. E não que isso não seja compreensível, tá? Para nós que vivemos mergulhados na matéria, que somos neste momento da matéria, do mundo material, é pedir demais pedir que a gente passe pelos eventos ligados à morte sem o pesar, sem a dor que a separação que nos é imposta gera ao nosso coração. Então, claro que sim, nós estamos ainda muito presos a essa noção de morte que separa, que nos separa daquele que amamos, que nos limita um contato, uma intimidade, uma troca mais materializada, né, de energia, de presença, de conversa, de toque, de tudo isso que para nós ainda é muito importante. Então, nesse sentido, é sim compreensível que nós tenhamos dor quando em torno do contexto da morte. Mas acontece que Emmanuel está colocando aqui algo sobre como essa dor tem sido amplificada por conta do ponto de referência que nós adotamos para olhar para a morte. Então, quando ele diz que há séculos as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes, ele está dizendo que, ainda que exista toda uma dor envolvida nesse processo, essa não é a única ótica, não é a única possibilidade para nós de nos defrontarmos com o fenômeno da morte. Tem sido a mais comum. E ele vai falando aqui um pouquinho do porquê que ela se tornou tão comum e corriqueira para nós. Ele diz: padres que assumem atitudes hierárquicas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Bom, se a gente se debruça sobre essa pequena fala aqui, a gente vai vendo que o medo do incerto é algo que permeia a nossa humanidade, permeia a nossa psique, a nossa mente. Nós, humanos, temos muito medo do que é desconhecido e incerto. E nós, humanos, como a gente havia acabado de comentar aqui, vivemos num mundo material. Então, tudo aquilo que é de um mundo imaterial nos parece, às vezes, abstrato demais para que a gente consiga se sentir confortável. Nos parece incerto, desconhecido. O fenômeno da morte nos coloca nesse contexto do medo do que é incerto, do que é desconhecido, daquilo que nós não conseguimos tangenciar, né? Nós que somos tão materializados, morreu, e aí?
E cadê aquela voz? E cadê tudo aquilo que eu vivia junto nesse plano material? Isso nos faz mesmo muita falta, nós sentimos essa falta, mas isso também nos traz muito medo. Meu Deus, e agora? Aquela pessoa tão querida do meu coração, eu nunca mais vou ver? O que vai ser dele? O que vai ser de tudo isso? E não bastasse esse sentimento, que é bastante instintivo para nós, a gente ainda viu, em muitos momentos, por conta de uma necessidade de estabelecer relações de poder até certo nível, a gente pode dizer assim, o medo da morte sendo usado para nos ditar caminhos a seguir. Quando ele fala, então, de instituições que usam de tudo isso, né, desse medo que às vezes é instintivo, para nos dizer como agir e como fazer, ele está dizendo do desserviço que às vezes, apoiados em premissas que são verdadeiras, como são as palavras do Cristo, a gente faz distorções que nos impulsionam para o caminho do equívoco, da ilusão, do incerto. A ideia de um inferno perene é uma dessas ilusões que por muito tempo tem sido divulgada entre nós. E é uma fala que nos deixa muito assustados e amedrontados. E para que a gente possa evitar o inferno, a gente faz o que qualquer um disser para nós, que se você fizer vai dar tudo certo. Então, essa falta de reflexão que às vezes envolve a imagem da morte para nós. Um medo que não condiz com tudo aquilo que o Cristo nos colocou. Parem para pensar e vejam se isso não é verdade. O medo da morte, o medo do inferno, o medo do incerto, nada disso combina com aquilo que está conectado à essência do Evangelho, à essência do ensinamento de Jesus. Porque Jesus, ao longo de toda a sua passagem entre nós, ele nos trouxe uma mensagem que não combina com medo e com desesperança. Muito em contrário, nos impulsiona a uma esperança num futuro que não se limita aos portais da morte. Jesus, então, é a grande mensagem da vida e dessa vida em abundância. Aquele que vive e crê em mim nunca mais morrerá. Vida em abundância. Jesus é vida, é movimento, é esperança. Jesus nos dá notícia de um Deus amoroso, bom, justo, profundamente misericordioso, sábio. Essa figura de Deus que Jesus nos apresenta combina com o inferno perene, com o medo, com o entristecimento, com o abatimento da alma, gente. Isso é reflexão para a gente jogar para dentro do coração. Combina? Deus é amor, Deus é vida. Vida não combina com a ideia que a gente carrega no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, ligada à morte, essa morte triste, essa morte deprimente, que a gente aprendeu a adotar como única verdade. Então aqui a gente fala de dois conceitos, né? Sim, existe uma melancolia, uma introspecção, que a imposição da separação nos coloca em contato. Mas olhem só, toda vez que eu me torno mais introspectivo e que eu me fecho um pouco para esse movimento do mundo aqui fora, eu tenho a chance, pelo menos a oportunidade, de me conectar um pouco mais com o que há de mais profundo em mim. Se a gente pega as figuras de Marta e Maria, a gente vê ali Marta envolvida com o movimento do que vai fora e Maria que se silencia, que para, que se aquieta e que vai para a profundidade do ensinamento. Não existe emoção que não seja boa para o ser humano. Nem toda emoção é agradável, aliás, muito em contrário. A gente ainda sente muito desagrado quando em contato com as nossas emoções, com várias das nossas emoções. O medo é uma delas, a tristeza é uma outra emoção que nos deixa desconfortáveis, a raiva nos deixa desconfortado. Uma série de emoções gera desconforto para nós, mas não é porque são desconfortáveis que são ruins. Essa é mais uma daquelas ilusões do nosso tempo, né?
Nós estamos aí seduzidos com a ideia de que nós podemos viver vidas boas e confortáveis e alegres e satisfeitas e felizes, como se isso fosse possível para alguém que está vivendo num mundo que ainda é um mundo de expiação e prova. Percebam, gente, quantas vezes a gente se ilude com certas ideias. Jesus não tem incoerências em seu ensinamento e ele disse que haveria pranto e ranger de dentes. Por que nós estamos esperando uma vida maravilhosa e divina para agora? O previsto para o agora ainda é o pranto, o ranger de dentes, a prova, a expiação, o aprendizado por experimentação. Então a gente precisa aprender a lidar com o desconforto das nossas emoções quando elas são as que nos geram desconforto, desde que a gente não coloque lentes de aumento para todas elas. A palavra emoção vem de mover-se. Emoção, então, é movimento. Tudo aquilo que eu sinto de forma permanente não está saudável, em termos emocionais. Mas se eu sinto, mesmo que dores muito profundas, e elas se alternam com outros momentos, momentos de paz, momentos até de satisfação e alegria, até dentro do contexto do luto, tem muito mais para que eu esteja saudável. Ninguém pode viver um luto muito alegre, isso ainda não é próprio do nosso momento de amadurecimento espiritual. O luto, a morte, para nós ainda traz muita tristeza, mas não precisa trazer amargura, nem desesperança, nem revolta, nem uma lastimação profunda, se a gente souber olhar para a vida pelo prisma que Jesus nos convida a olhar. E é disso que nós estamos falando aqui hoje. É sobre essa mensagem que é profunda, que é forte. Ressuscitará. Deus é o Deus de vivos. Jesus começa por Lázaro, quando traz ele de volta à vida. Quando tira Lázaro, que há 4 dias havia sido sepultado, e diz que desatassem-lhe as faixas e que o deixassem ir. Ou seja, ele tira a pessoa daquele momento de estagnação, que era o sepulcro, né? Remove-se a pedra e ele chama Lázaro, Lázaro, venha para fora, volte à vida, volte ao movimento. Diz a quem está ali, tire as faixas, ou seja, quem está ao redor daquele que naquele momento estava morto, é convidado a participar, é convidado a auxiliar, prestar socorro. E depois diz a ele que vá, que siga, que se movimente, que viva. Lázaro morreu depois disso, sabia, gente? Legal pensar nisso, né? Ele não está vivo até hoje, ele morreu de novo. Todo esse simbolismo tem uma função, tem um propósito. Tudo isso nos traz para a conexão da impermanência. Mesmo a ressurreição de Lázaro é impermanente porque é conectada à matéria. Nada que é da matéria tem vida eterna. Tudo que é da matéria é transitório. Mas Jesus nos ensina que nós somos seres, não somos seres da matéria, somos seres espirituais. Somos seres do Espírito. Somos o Espírito de Deus que vive em nós. Então, tudo isso que é material é transitório e é assim que é de ser, e a gente experimenta tudo isso com intensidade, mas é importante que nós tenhamos a lucidez de olhar para as coisas como elas são. E o que é da matéria é sempre transitório, e está tudo bem. E quanto mais eu conseguir viver conectado com a ideia de que eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência material, mas focado no espírito que sou, que não começou no meu nascimento e nem terminará na minha morte, assim como a de todos aqueles que eu amo, que não começaram a viver no momento em que saíram do útero de suas mães e nem vão morrer no momento em que descerem a uma sepultura ou forem cremados, ou seja lá o que for que acontecer com aquele corpo material. Quando a gente começa a viver em Cristo, a gente começa a viver conectado a essa espiritualidade. E é ela que nos vivifica a partir de então. Então, quando ele diz aqui atrás, de novo, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, aquilo que eu ensino é que vai acordar na nossa mentalidade
a noção dessa continuidade, dessa vida que é eterna, da ressurreição, que é o recomeço, é o reviver. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso aqui nos coloca em contato com a noção simbólica da morte. Morte enquanto símbolo de interrupção, morte enquanto símbolo de estagnação. E como é que não fica a nossa alma, gente, em muitos momentos em que as nossas experiências emocionais são tão dolorosas, tão profundas, que nos entristecem e nos deprime. Quantas vezes a gente comete algum equívoco, faz alguma coisa da qual se arrepende, a ponto de dizer que eu estou mortificado com o que eu fiz. Ou no contato com os nossos pares, né, amados ou nem tão amados assim, alguém nos fere e a gente fala que eu estou ferido de morte pelo que aconteceu. Entendem essa outra morte, que é uma morte simbólica, que é um estado de paralisia da alma, de estagnação, que nos gera um desequilíbrio mais profundo e nos tira dessa possibilidade do movimento que a vida nos impõe? Bom, é nessa hora que às vezes a gente está morto, mas por crer no Cristo, em tudo aquilo que Ele nos ensinou, a gente volta a viver. Então, é dessa morte que Ele fala aqui, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E isso é esperança. Olha, você pode até ter caído, ter pisado na bola muito feio, está muito magoado, muito arrependido, você pode estar afundado em erros, até onde for. Mas acredite, Deus é um Deus de amor e criou todos os seres para o amor. E você vai vencer esse obstáculo, você vai superar isso, porque essa é a sua destinação espiritual. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas a certeza, então, esses pilares que a fé cria dentro de nós, nos dão a força de retomar o movimento, de reiniciar. E talvez seja nessa fase aqui que a maioria de nós se encontra, né? Quando a gente começa a respirar um pouquinho no ensinamento de Jesus e ainda que se desequilibre num momento, daqui a pouco a gente se reequilibra. Ainda que a gente esteja desesperançado num momento, no outro a gente se enche de esperança. Ainda que machucado, dolorido, entristecido, num momento, a gente abre uma fresta para que a luz do Cristo entre em nós e que essa luz nos arranque daquele sepulcro em que nós estamos naquele momento. Essa é a esperança que Jesus nos coloca em contato. Depois dessas fases, gente, a gente vai chegar na fase daqueles que vivem em Cristo. Aquele que vive em Cristo é como Cristo. Já não se magoa com o que acontece aqui, né? Nesse plano tão material e tão próprio nosso, né? Jesus no alto da cruz diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava magoado conosco. A humanidade não conseguia magoar o Cristo porque ele sabia que éramos infantis espiritualmente falando e que estávamos fazendo coisas simplesmente por desconhecimento de causa. Então isso é viver em Cristo. É viver realmente já pleno em amorosidade, em equilíbrio, em esperança, a ponto de que as vicissitudes da matéria não nos gerem esse tormento todo. De novo, outra frase de Jesus, né? Eu vos dou a minha paz e não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do Cristo é essa paz espiritual. Às vezes estamos num verdadeiro inferno material, como aconteceu com os discípulos, como aconteceu com o próprio Jesus, mas estavam em algum nível de pacificação, Jesus em paz plena. Então, na matéria, tumulto, em espírito, paz. Essa é a paz do Cristo. Ele dá a nós essa paz esperançada, essa paz que é diferente, que aí, mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo na saudade, mesmo em qualquer desses nossos infernos emocionais, a gente tem como ter esperança e encontrar energia para voltar à vida, para ressuscitar, para recomeçar. Vamos lá, deixa eu retomar aqui, que senão falo demais.
Emmanuel continua nos colocando que ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto a seu pulcro de Lázaro. As emoções são próprias da nossa natureza humana. O problema não é sentir, e às vezes a gente queria tanto parar de sentir, né? Quantas vezes a dor é tão grande que a gente fala, nossa, eu queria estar anestesiado e não sentir nada disso. A gente esquece que só sente prazer quem sente dor e só sente dor quem sente prazer, porque essa coisa são dois pontos de um mesmo caminho. E que quando você está anestesiado, pode até estar anestesiado para a dor, mas está anestesiado também para a satisfação, para o prazer, para a alegria. E definitivamente não parece compensar muito, né? Uma vida absolutamente neutra, insípida, inodora, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. A estagnação da morte. Talvez seja melhor mesmo a gente se dispor a lidar com toda a dificuldade que a vida nos imponha, mesmo momentos de despedida e de dor. Mesmo esses que para nós ainda são despedida e dor, mas lembremos-nos, pensemos, cada vez que a gente se despede de alguém aqui, nessa face material, será que não está em festa o céu que recebe de volta aqueles entes amados que voltam para aquela outra dimensão? Será que a morte na matéria não é mesmo a festa do nascimento no plano espiritual? Quantas vezes não é assim que é? Tem aquela alegoria do barco, né, gente? Acho que muitos já devem ter ouvido falar, é uma historinha. Eu não sou uma boa contadora de histórias, mas eu me aventuro, porque eu sou muito atrevida às vezes. Tinha um barco que partiu daqui, da nossa praia, e dentro dele iam pessoas que a gente ama muito. Estava meu irmão, meu amigo. Eles entraram no barco e o barco saiu para o mar. E eu fiquei na praia olhando para aquele barco e via o barco se distanciar e ele ia ficando pequenininho e pequenininho e cada vez menorzinho, até que chegou o momento em que esse barco não era mais possível de ser visto por mim. Será o que aconteceu com esse barco? Ele deixou de existir? Ou ele simplesmente saiu do raio de alcance da minha visão? E estando agora tão distante, não era mais perceptível pelos meus sentidos materiais, mas para aquele que estava na outra praia do outro lado, eis que se aproxima um barco que está pequenininho, pequenininho, mas quanto mais o barco se movimenta, mais ele cresce, e mais aquele que está lá naquela outra praia se alegra com a chegada desse que traz tantas pessoas queridas. Simbolismo da morte para nós. É assim que somos convidados a olhar para isso. Talvez isso ainda seja muito teórico e seja possível de ser feito só aqui na minha mente. Está longe de estar aqui no meu coração, está longe de eu conseguir sentir essa paz toda frente à despedida que a morte nos impõe. Não tem problema. Ter isso aqui na cognição, na mente, na compreensão, já é ter uma ferramenta a mais de consolo, que traz equilíbrio, que traz um pouquinho mais de paz para esse coração que às vezes está apertado por uma despedida, tá, gente? É gradativo, é aos poucos, não tem que ser de uma forma ou tem que ser de outra, mas a gente já compreende que pode ser diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu a cultivar. Para quem convive com situações de luto, é tão comum a gente ver, às vezes a gente vê isso em consultório até com frequência, a pessoa que está enlutada, de repente dá uma relaxada, sabe? Tem um momento que parece que até esqueci que meu amigo morreu, que meu pai morreu. E aí eu me alegro e quando eu vejo que eu estou sorrindo, eu sinto uma culpa enorme, porque meu pai morreu, eu não devia estar alegre. Olha como é que a gente lida com isso, gente. Será que não? Será que aquele pai que se despediu da matéria queria mesmo ver o filho depressivo, pesaroso, entristecido, choroso, incapaz de produzir por si, por aqueles que ama? Ou será que em honra daquele pai do qual eu me despedi, eu deveria ser ainda melhor e mais feliz? Porque tudo que um pai quer para um filho é que ele seja feliz. Eu tenho certeza que quando eu precisar despedir do meu pai ou da minha mãe e eles passarem para o outro lado da matéria,
Tudo que eles mais vão querer é que eu esteja feliz aqui, funcional, que eu cuide bem da vida que ainda me resta, até que eu possa encontrá-los de novo. Então é importante que, em honra àqueles que amamos, nós aprendamos a equilibrar as nossas emoções. Não é negar-me o direito de estar triste em algum momento, mas é saber da necessidade que eu tenho de deixar que as emoções se movam dentro de mim e que depois do momento de dor venha o momento de alívio e venha também o momento de alegria e venha a reflexão profunda, equilibrada, centrada em pilares confiáveis. E aí, porque não a fé, porque não o Evangelho, que nos fala tanto desse amor e dessa esperança e dessa continuidade. Porque primeiro Jesus ressuscita Lázaro, mas depois Jesus mesmo, ele mesmo em si, sofre uma ressurreição diferente até da de Lázaro, né? Lázaro ele tira do sepulcro e diz: segue a tua vida até que a morte te alcance de novo. Mas ele, o Cristo, não. Ele, o Cristo, morre, é sepultado. E eis que no terceiro dia, na visita daquelas mulheres ao sepulcro, ele não estava ali. E ele reaparece em espírito. Ele reaparece sim, mas não naquele mesmo corpo que havia sido sepultado. É uma outra dimensão que se mostra. E aí o que acontece? Jesus está congeladinho? Né? Agora só no dia do juízo final para ele se mover de novo? Não. Jesus ressuscita no terceiro dia e já está de novo em plena atividade, ensinando aos discípulos, consolando-os nas suas dores, trazendo novas perspectivas e nos dizendo dessa vida imortal, que é a vida real, que é a vida espiritual, que é o que nos espera no pós-vida física. É continuidade. É o barco chegando do outro lado, naquela outra dimensão da vida, até que seja a hora dele sair de lá e voltar para cá de novo. E assim, a doutrina espírita nos ensina e nos clareia a compreensão para esse movimento de ida e volta que nós fazemos entre planos diferentes, nesse multiverso que é a criação de Deus. Hora de lá, hora de cá, que a gente consiga se mover e sentir, viver e ter vida em abundância, gente. Apesar dos pesares, apesar das dores, daquilo que nos faz nos sentir entristecido, sem pressa, num ritmo que é natural. Nós estamos num planeta em fase inicial de maturidade. É natural que nós sejamos imaturos, está tudo bem. A gente só não pode estagnar, a gente só não pode parar e congelar e dedicar tudo aquilo, toda essa nossa energia e toda essa nossa clareza de raciocínio para simplesmente vencer na matéria. Porque o da matéria, o que é da matéria fica na matéria. Tudo aquilo que você constrói na vida, que é super importante, a gente tem que construir sim, mas se é material, fica aqui. Tudo aquilo que você constrói lá na profundidade do seu ser, que é imaterial, que é aprendizado principalmente, né, gente? O que a gente constrói que é imaterial? Aprendizado, equilíbrio, sentimento, isso é imaterial. Isso é patrimônio nosso, seja lá onde for que a gente esteja. Então, a gente tem que trabalhar sim para ter um conforto material, para conseguir nossa casa, de repente ter um carro que me transporta, pagar a escola do meu filho, enfim, fazer uma série de coisas que são aqui da matéria. Isso é importante, claro que é, mas vai ficar tudo aqui? Agora, se eu dedico 90% do meu tempo, lúcida, para construir nesse plano, minha bagagem na viagem do barquinho é 10%. Será que 10% vai ser satisfatório quando eu chegar lá no outro lado do porto? Ou será que vai rolar ali uma dor de pesar, de arrependimento? Porque ainda que eu soubesse da importância de cuidar daquilo que é imaterial, eu fiquei seduzido por tudo aquilo que a matéria nos oferece. Porque a gente mora no corpo, né, gente? Então, tudo aquilo que o nosso corpo sente, nos sensibiliza a alma, claro que sim. Você acha que você mora na sua casa, né? Antes de você morar na sua casa, você mora dentro de você. E aí, essa coisa do equilíbrio das emoções passa a fazer ainda muito mais sentido.
Porque pensa como que é morar dentro de alguém muito triste. Pensa como é que é morar dentro de alguém muito irritado, raivoso, muito bravo. Pensa como é morar dentro de alguém melancólico. Pensa como é morar dentro de alguém ansioso, agitado, inquieto, intolerante. A gente mora dentro dessas casas. Pensa como deve ser bom morar dentro de alguém que é pacífico, manso. Pensa como é bom morar dentro de alguém que é amoroso, que não se fere por pequenas coisas. Será que não é esse o patrimônio que nós deveríamos estar um pouquinho mais focados em construir? Essa casa interior onde a gente mora e que vai muito além desse nosso corpo físico? Porque sim, tudo isso que a gente vive de emoção repercute no corpo físico, claro que sim, óbvio que sim. Mas transcende? Sabe o que isso significa? Que se a gente é irritado, bravo, melancólico, ou seja lá o que for que a gente tende a ser em predominância aqui, quando a gente despedir do corpo, que talvez tenha adoecido, né? Eu adoeci meu coração porque eu sou muito irritado, raivoso, infartei, enfim, num surto de cólera. Aí eu acordo do outro lado, meu corpo, que ficou adoecido por aquela emoção, ficou na matéria. E eu, com a minha emoção, acordo do outro lado, tendo que tratar aquela mesma raiva que eu não me dispus a tratar aqui. São exemplos simplórios, meio bobos, mas que nos fazem, às vezes, refletir sobre a importância da nossa caminhada e da nossa necessidade de estarmos mais lúcidos nessa caminhada para fazer coisas que tenham mais sentido, que tragam mais sentido para a nossa existência. Continuando com Emmanuel, entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Esperança. Esse gesto da ressurreição de Lázaro virou um grande símbolo para nós cristãos, né? Então, gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Renascer em Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a gente esteja nos abismos da nossa psique, da nossa alma, dos nossos erros, dos nossos apegos, que são uma coisa que nos adoecem muito, os nossos apegos, né? Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração, dos nossos vícios, ainda que essa ainda seja a nossa realidade, e é a de todos nós, eu poderia dizer, por crer em Cristo, podemos acender a chama da esperança e saber que isso tudo é transitório em nós, que nós não fomos criados com essa destinação e que o santo amigo tempo há de nos ajudar, nos oferecendo oportunidades repetidas para que construamos um patrimônio bem melhor do que esse. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando a sementeira de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Deus é um Deus de vivos. Jesus é uma mensagem de esperança para todos nós. A ressurreição é um símbolo muito profundo do cristianismo, com o qual devemos voluntariamente nos conectar. Ela nos impulsiona para um caminho de renovação,
de recomeço. A morte sempre vai nos trazer junto com ela a mensagem de um recomeço. Mesmo quando a morte na matéria não é a nossa morte, é a morte de alguém que está do lado de fora. A depender dos laços que eu tenho com essa pessoa, também eu me sinto morrer junto. E é muito comum nos processos de luto a gente falar que quando um luto chega numa família, todo mundo morre e todo mundo tem a necessidade de renascer. Porque a partir dali, nada mais vai ser a mesma coisa. Vai ser diferente. Então a gente meio que é obrigado mesmo a se transformar. E a gente não deveria se rebelar contra isso. Não é que a gente não deva sentir dor, a gente não deve se revoltar, a gente não deve se rebelar contra, porque nós não temos o poder que Jesus, o Cristo, tinha de trazer de volta na matéria. Não temos isso mesmo. Mas temos a capacidade de compreender que o que morreu foi apenas um invólucro material, que como tudo que é material foi criado com a destinação da renovação. Tudo que é vivo morre, gente. E não é possível que a gente continue assim tão confortável com a falta de reflexão a respeito da morte, no sentido de não aprender a lidar com a morte como algo que faz parte da vida. Morte é uma parte da vida. Tem uma médica que trabalha muito o tema dos cuidados paliativos e do luto, Ana Cláudia Quintana, que escreveu um livro muito legal, que vale a pena ler. O título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Porque todos os dias da nossa existência valem a pena ser vividos. E a gente não deveria temer tanto assim, uma vez que a gente entende já, pelo menos aqui na cabeça, que Jesus veio para nos trazer a mensagem, primeiro, de um Deus que é amor puro e não é só justiça. E se Ele é amor, Ele é bondade, Ele é justiça, Ele é esperança, Ele é misericórdia, Ele é sabedoria, Ele é tudo. Essa é a primeira mensagem do Cristo. E a segunda grande mensagem do Cristo é: a vida não termina com o término da matéria. Por isso Ele ressuscita Lázaro, por isso Ele ressuscita a si mesmo, por isso Ele nos ressuscita gradativamente a cada vez que a gente rompe uma etapa de dificuldade e se reergue depois para recomeçar, para se renovar, transformado. Graças a Deus agora, muitas vezes à luz da esperança do Cristo. Gente, era isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês. E agora eu quero convidar a todos para que a gente possa se preparar para o passe, que vai ser feito de forma coletiva. Eu vou apagar as luzes para que a gente fique mais confortável, deixando só a nossa luzinha azul, e convido vocês para ajudarem no processo do passe, tá? Porque esse processo é um processo ativo também. Então a gente respira fundo de novo, enche o corpo de uma energia muito terapêutica. Esse oxigênio vem com um monte de luzinhas para cada célula do nosso organismo e a gente só precisa inspirar, deixando o ar entrar, deixando a luz entrar, e expirar, deixando também o ar sair, levando de nós tudo aquilo que é mais denso, mais difícil. E juntos elevamos nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco nesse nosso momento de tratamento, Mestre. Que cada um de nós agora possa se perceber, se soltando um pouco dessa estrutura mais material, para efetivamente participarmos de uma viagem num plano mais abstrato, num plano astral, mais etéreo. Nós respiramos e nos soltamos gradativamente do nosso corpo e em espírito caminhamos na direção do palco até um jardim muito gostoso, onde a temperatura é amena, onde o cheiro das flores e das folhas e da terra é profundamente agradável, e nesse jardim nós nos sentimos profundamente integrados com essa natureza bela que nos rodeia no planeta Terra. E aqui, Senhor, encontramos um lugarzinho muito especial, onde paramos para ter contigo, para ter com os amigos espirituais que vieram em nosso socorro nesse momento, em nosso auxílio, trazendo aquele abraço que nutre,
trazendo esse passe que nos infunde uma energia, que nos renova, que nos acalma, que nos acalanta a alma. E nós ativamente dizemos: eu quero. Eu quero, Senhor, que o Senhor toque o meu espírito nesse momento, que toque meu coração, que toque a minha mente, que me ajude a me equilibrar nos pontos de maior necessidade, sejam elas as dificuldades que o meu corpo físico experimenta, ou o meu campo emocional, espiritual, energético. Onde houver a minha dor, Senhor, toca nessa ferida agora e me ajuda a assimilar todo esse remédio, todo esse tratamento que chega através do magnetismo, do passe, que é ministrado nessa tua casa de amor, nesse teu jardim de amor. Às vezes esse é o momento em que nós podemos escutar uma palavra de um amigo espiritual que sussurra em nosso ouvido algo que é importante, mas não é o nosso ouvido material quem escuta, é a nossa sensibilidade que capta. E a essência disso, a essência harmonizada com o ensinamento do Cristo, nos enche de esperança, de coragem, de força, de equilíbrio. E assim, Senhor, nós vamos nos sentindo mais tranquilos e mais confortáveis, nutridos por essa força que emana de Ti. E abrimos o nosso coração num movimento de muita gratidão, Mestre. Gratidão pela Tua disponibilidade em ter tanta paciência conosco, tanta perseverança. Gratidão por ter deixado tantos outros continuadores da Sua mensagem, que fizeram com que ela atravessasse já há 2000 anos e nos alcançasse ainda hoje, na nossa dificuldade de compreensão que ainda persiste, mas o Senhor nunca desiste de nós, está sempre conosco, ainda que nos chegue hoje através dos irmãos que cruzam nossos caminhos, através de um livro que nos cai à mão, de uma palestra, de um ensinamento, enfim, tantos meios o Senhor encontra para nos alcançar e nos tirar das nossas sepulturas emocionais, dos nossos pontos de dificuldade e fragilidade. Então, Mestre, como não te agradecer profundamente por tanto amor, tanta paciência, tanto cuidado e tanto carinho. Assim sendo, recebendo o passe que recebemos, agora teremos o zelo de guardar conosco, de também fazer com que o nosso corpo físico sinta esse impacto forte das energias que recebemos. E vamos caminhando de volta do jardim até a cadeira que deixamos aqui no salão e no nosso reacoplamento transmitimos ao nosso corpo material todo esse tratamento que recebemos. Divino Mestre, que a Tua luz siga iluminando os caminhos por onde passarmos e que o Senhor esteja conosco, nos levando em segurança de volta até o nosso lar, e que nós também sejamos mensageiros da Tua paz e do Teu amor, por onde quer que passarmos, por nos mostrarmos um pouquinho melhor a cada dia, mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais esperançados, mais amorosos, mais amáveis, para que um dia possamos merecer o título de discípulos Teus, segundo o que o Senhor nos orientou. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. E que bom ter vocês aqui conosco em mais essa quinta-feira. Que a gente possa voltar em paz para a nossa casa, que a gente se sinta feliz por poder estar com aqueles que amamos. Eu quero lembrar vocês, gente, que nesse final de semana é final de semana de bazar, tá? A casa se abre para receber e distribuir um pouquinho daquilo que ela recebeu, e esses são os trabalhos que vão mantendo a nossa casa de pé. Então, se puderem, divulguem, participem, doem, comprem, enfim, vamos ajudar essa casa a se manter de pé e continuar levando algo de bom para quem precisa. Que Deus abençoe a todos.